Polícia Civil nas ruas. Operação combate grupo criminoso especializado no desvio de cargas de soja. O Imposto de Renda 2026. O que mudou? Quem precisa declarar? E como evitar a malha fina? Reforço para a Marinha. Força Armada recebe a primeira de 4 fragatas classe Tamandaré que estão sendo fabricadas em estaleiro de Itajaí. Série A do Campeonato Brasileiro. Chapecoense empata em casa com o Grêmio no fechamento da 6ª rodada. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nessa terça-feira com um inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual para investigar a conduta do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, no caso da morte do cão Orelha. Veja agora os detalhes na reportagem. Ulisses Gabriel participou ativamente das investigações, gravou vídeos para as redes sociais, adotou um cachorro vítima de maus tratos e esteve presente em uma das coletivas da Polícia Civil. No final de fevereiro, ele renunciou ao cargo para ser pré-candidato a deputado estadual. A atuação de Ulisses motivou a abertura de um inquérito civil por parte do Ministério Público. O processo foi aberto a partir de representações que chegaram à promotoria. O ex-delegado-geral tem agora 15 dias para prestar esclarecimentos. O inquérito vai apurar se ele cometeu abuso de autoridade, violação de sigilo funcional e ato de improbidade administrativa, que inclui um eventual uso de publicidade oficial para promoção pessoal. Ulisses Gabriel nega qualquer irregularidade. O inquérito corre em paralelo à investigação sobre a morte do cachorro comunitário Orelha, supostamente depois de ser agredido no dia 4 de janeiro. Um grupo de adolescentes chegou a ser tratado como suspeito das agressões. O Ministério Público contestou, pediu novas investigações e a exumação do corpo para a realização de um novo laudo, que não conseguiu determinar a causa da morte. Desde então, não houve mais avanços. O caso Orelha desatou uma série de protestos pelo Brasil. Na semana passada, o governo federal editou um decreto que recebeu o nome do cachorro e aumentou as multas por maus tratos no país. A Polícia Civil confirmou na manhã de hoje que o corpo encontrado no dia 10 de março em Balneário Rincão, no sul do estado, é da adolescente de 16 anos que estava desaparecida desde novembro de 2025. A jovem foi torturada e morta após ser atraída até o litoral por suspeitos. Segundo as investigações, 3 homens são responsáveis pelo crime. A vítima, que é de Araranguá, foi levada por um motorista de aplicativo até o local, onde teria sido assassinada e enterrada em uma área de dunas. A identificação do corpo confirmou a linha investigativa e encerrou o caso. Um dos suspeitos já foi preso, enquanto os outros 2 seguem foragidos. A Receita Federal apreendeu 69 quilos de cocaína em um terminal privado do complexo portuário de Itajaí e Navegantes, no litoral norte do estado. A droga estava escondida em um container que tinha como destino a Itália. Ao todo eram 23 sacos de cocaína misturados em meio a uma carga de pallets de madeira, numa tentativa de enganar a fiscalização. A apreensão só foi possível graças ao trabalho de investigação da Receita Federal, com monitoramento das cargas e a ajuda da cadela farejadora Fox. O destino do container era o porto de Gênova, um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa por causa do grande movimento de cargas que chegam por lá. Essa foi a primeira apreensão de drogas feita neste ano nos portos de Santa Catarina. Depois da operação, toda a droga foi entregue à polícia, que agora segue com as investigações. E a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa especializada no desvio de cargas de soja, com atuação em 3 estados do país. 5 pessoas foram presas. A ação foi realizada em cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As investigações começaram após um falso registro de roubo de carga e revelaram um esquema estruturado, com empresas de fachada, caminhões adulterados e atuação interestadual. Segundo a polícia catarinense, o grupo pode estar envolvido em pelo menos 14 desvios de cargas, que somam cerca de 700 toneladas de soja. Durante a operação também foram apreendidos veículos de luxo, mais de R$1 milhão em bens e também drogas. A ação faz parte de uma força-tarefa nacional de combate ao roubo de cargas e reforça o papel estratégico de Santa Catarina nas investigações sobre esse tipo de crime.
E agentes da Polícia Civil catarinense cumpriram um mandado de busca e apreensão em Navegantes, litoral norte. Essa investigação apura um crime de apologia ao nazismo. Segundo a polícia, um homem de 29 anos é acusado de divulgar pelas redes sociais símbolos ligados à supremacia nazista. A identificação do suspeito ocorreu após uma denúncia. Durante a ação, os policiais apreenderam materiais que podem auxiliar nas investigações, além de um celular que vai passar por perícia. A pena para esse crime de apologia ao nazismo pode variar entre 2 e 5 anos de prisão. A seguir, a análise política com Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, nossos repórteres dão mais detalhes sobre as novas regras para o imposto de renda em 2026. Assuntos para depois do intervalo, nós já voltamos. Voltamos com o Band Cidade. Ontem você viu aqui que a Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2026. Hoje, a repórter Elis Fabrini traz mais detalhes sobre esse acerto de contas com o Leão, que vai exigir uma atenção especial por parte do contribuinte. O prazo para a entrega começa no dia 23 de março e vai até 29 de maio. Neste ano, deve declarar imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. O valor é maior do que o do ano passado. Também entram na obrigatoriedade pessoas com bens acima de R$ 800 mil ou que tiveram ganhos na Bolsa de Valores. É muito importante que cada pessoa faça a checagem dessa listagem lá no site da Receita Federal. Nós temos lá um ambiente que chama Meu Imposto de Renda. E todos os itens que levam alguém a ser obrigado estão lá descritos. Pessoas que no ano passado ficaram sem entregar a declaração do imposto de renda porque não estavam obrigadas legalmente, mas que tiveram uma retenção ao longo de 2024 por terem acumulado algum valor, como férias ou hora extra, por exemplo, vão ter as declarações emitidas direto pela Receita Federal. Então, a Receita, ela vai fazer de ofício a declaração de imposto de renda dessas pessoas e elas receberão o valor que lhes competia de restituição. Então, para que isso ocorra, né, essas pessoas devem ter cadastradas, né, uma conta com chave Pix identificada pelo CPF. Essa declaração vai poder ser retificada ou anulada posteriormente, se for da vontade do contribuinte, desde que ele devolva o valor recebido pela restituição. A declaração pré-preenchida, criada em 2021, deve ser a opção mais utilizada pelos contribuintes. A estimativa da Receita Federal é que mais de 60% das pessoas optem por esta ferramenta. Mas atenção, mesmo com dados automáticos, o contribuinte continua sendo o responsável pelas informações. Outra novidade é que as despesas médicas não vão ser mais um problema recorrente da malha fina, já que neste ano as informações estão 100% automatizadas. Mas é bom ficar atento a outros erros comuns. É muito comum que as pessoas informem seus dependentes, mas acabem se esquecendo de informar se esses dependentes têm rendimentos próprios, se eles têm bens próprios, que a pessoa lembre-se de incluir o rendimento dela, porque ela pode ter tanto rendimentos tributáveis quanto não tributáveis. É importante o contribuinte não fazer confusão. A isenção na declaração do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e os descontos para quem ganha até R$ 7.350 por mês não valem para a declaração desse ano. Esse ano a gente faz a declaração referente aos rendimentos do ano passado. E no ano passado essa faixa de isenção ela não existia. Então, para aquelas pessoas que receberam até R$ 5.000 no ano passado, se o rendimento total delas ultrapassou esses R$ 35.884 no ano, eles estão obrigados a entregar a declaração. Para o ano de 2027, que daí no ano de 2027 a gente vai olhar para a renda de 2026, aí sim, aí eles estarão isentos, inclusive da obrigação, se esse for o único fator de incidência, né, na entrega. A Receita quer agilizar as restituições em 4 lotes neste ano. O primeiro pagamento vai ser feito já no fim de maio. E até o segundo lote, 80% dos contribuintes já vão ter recebido os valores. Quem optar pela declaração pré-preenchida e indicar Pix pode receber mais rápido.
E olha só, depois do pior janeiro da história, a inadimplência voltou a subir em fevereiro, segundo o indicador da CNDL e do SPC Brasil. Em fevereiro, o Brasil chegou à marca de 73 milhões e 700 mil consumidores inadimplentes, segundo a CNDL e o SPC Brasil. O volume representa 44,11% da população adulta do país e cresceu 0,71% frente a janeiro. Em relação a fevereiro de 2025, a alta foi ainda mais expressiva, 10,22%. Segundo a Confederação dos Dirigentes Lojistas, o avanço no indicador revela a dificuldade de manter as contas em dia diante do custo de vida ainda elevado e do comprometimento da renda com dívidas passadas. O cenário compromete o consumo das famílias, o dinamismo dos setores de comércio e serviços e prejudica o crescimento econômico do país. E o PROCON catarinense passou a integrar de forma oficial a estrutura da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A mudança deve aumentar o poder de atuação do órgão com uma fiscalização mais rigorosa e integrada. Diante das polêmicas envolvendo preços de combustíveis, principalmente relacionadas ao óleo diesel, o PROCON de Santa Catarina deflagrou a Operação Ecos, que vai funcionar de maneira permanente. O consumidor tem um papel muito importante em estar nos encaminhando esses preços abusivos e, como eu disse, o PROCON não determina preços. Nós não podemos dizer qual o valor que pode ser comercializado. Agora, nós estamos sim de olho naqueles postos que querem ganhar uma vantagem indevida, ou seja, aproveitando uma situação como um cenário como atual para estar elevando de forma injustificada esses preços. Essa operação Ecos, ela começa hoje, que toda denúncia ela vai ser apurada. A fiscalização será realizada em municípios que possuem mais de 150 mil habitantes. O objetivo é entender o cenário e verificar alguma irregularidade. Os dados da operação serão divulgados toda sexta-feira. O PROCON ressalta que não há previsão de escassez de óleo diesel por conta do cenário internacional. Houve sim um boato, mas não há nenhuma notícia de desabastecimento. Há sim uma preocupação pelo cenário internacional e nacional, por isso uma precaução das distribuidoras em relação ao quantitativo, mas nós estamos sempre diligentes e se houver qualquer notícia, né, daí já é um problema de Estado, já não só do PROCON, né? Da economia para a política, é hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. O PP progressista se reuniu ontem aqui na capital com parlamentares, dirigentes e candidatos às eleições proporcionais e tomou uma deliberação: continuar integrando o governo Jorginho Melo e respaldar a sua reeleição, com apenas um voto contrário. Altair Silva, deputado estadual, que tem como base eleitoral Chapecó, administrada por João Rodrigues, aí nos tempos da Covid. Nessa imagem do ano passado, a cúpula do PP com Jorginho Melo. Tudo azeitado, a mim estaria na chapa ao Senado, mas houve uma série de mudanças. E agora, a intenção dos progressistas é que a mim dispute o Senado com uma candidatura avulsa, mas com o partido respaldando Jorginho Melo, que já tem os seus dois candidatos liberais, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro. E a definição, considerando União Brasil, tem a federação, Ciro Nogueira, Antônio Rueda são os presidentes. A palavra final será do partido que controla o principal mandato em Santa Catarina, no caso o PP, na figura do senador Esperidião Amin, que ficou contrafeito com esse encaminhamento, mas vai respeitá-lo. Nunca trocou de partido e é candidato à reeleição. Muito bem, e Topázio Silveira Neto? A expulsão ou abertura do processo prevista para amanhã, numa reunião do PSD, está cancelada essa reunião, porque Topázio tomou a iniciativa de se licenciar do partido e continuar apoiando Jorginho Melo. Aliás, assim como fez Heron Giordani no governo Carlos Moisés, quando foi secretário da Casa Civil.
também pediu licença do PSD. JKB, Jorge Conder Bornhausen, amanhã anuncia o seu candidato ao governo do Estado pelo PSD. E será Raimundo Colombo, que já foi 2 vezes governador. Mas estranho, Raimundo Colombo veio pelas redes sociais se posicionar em favor da candidatura de João Rodrigues e que já declinou. Tudo jogo combinado. Naturalmente, ele não poderia tomar essa iniciativa, mas com o partido respaldando esse encaminhamento, ele vai sim para a disputa. E João Rodrigues declarou na rádio que não vai disputar internamente nenhuma indicação para concorrer ao governo do Estado. Outra, que pode trocar de partido, mas concorrer a quê? E por qual partido? Ou eventualmente a renúncia marcada para sábado será derrubada e ele continua prefeito? Até porque, com Raimundo Colombo de candidato ao governo pelo PSD, o MDB que o queria de candidato pela sigla, naturalmente, vai fechar com Raimundo Colombo. Portanto, João Rodrigues sobrou. Se desejar, quem sabe, uma candidatura a federal, mas vai ter que encontrar algum partido. É com você, Rodrigo. Ok, Prisco, obrigado. Olha, a Marinha recebeu a primeira das 4 fragatas classe Tamandaré que estão sendo fabricadas em Itajaí, no litoral norte do estado. Ao todo, o investimento no programa chega a 12 bilhões de reais. A entrega foi feita em caráter provisório na última sexta-feira. A fragata Tamandaré F-200 é a primeira das 4 embarcações fabricadas em um estaleiro de Itajaí. A embarcação vai passar por um período de experimentação de 1 ano. No final, ocorre o recebimento definitivo. O investimento integra um dos maiores projetos de defesa do Brasil nas últimas décadas, o programa Fragatas Classe Tamandaré, que tem orçamento total de 12 bilhões de reais. Outras 3 fragatas, a Jerônimo de Albuquerque F-201, a Cunha Moreira F-202 e a Matrize Barros F-203, seguem em construção com entrega prevista até 2029. A missão das fragatas é proteger o mar territorial brasileiro e as águas da Amazônia. Vamos para o intervalo. Na sequência do Band Cidade, no fechamento da 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Chapecoense empata com o Grêmio na Arena Condá. Os detalhes em instantes. Eu volto já. Estamos de volta com o Band Cidade, hora dos assuntos que são destaques no portal TVBV Online. A Prefeitura tem 60 dias para fazer diagnóstico de danos em patrimônio tombado. É a Prefeitura de Biguaçu que tem, então, esse prazo para elaborar um diagnóstico sobre a deterioração causada pela passagem de veículos altos no aqueduto da Vila de São Miguel. Quem passa pela BR-101 consegue ver bem esse ponto turístico e tombado lá da cidade de Biguaçu. A estrutura, então, faz parte do custo arquitetônico e paisagístico do local e é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Uma audiência de conciliação vai ser realizada e o município pode recorrer. Detalhes no portal TVBV Online. Tem também aqui, ó, uma outra informação importante. Motociclista morre e jovem fica ferido em grave acidente na BR-282. Esse acidente ocorreu em Hervaldo Oeste, no meio oeste do estado. Uma adolescente de 16 anos de idade que estava na garupa de uma motocicleta teve ferimentos leves e a vítima fatal é um motociclista de 42 anos de idade que não teve a identidade divulgada. Mais assuntos do portal. Mulher sofre mal súbito na Ilha do Campeche, em Florianópolis. Tem ainda aqui pra gente conferir. Exclusivo, Tarzan do crime, sequestrador de criança é preso. Tem ainda, turista morre após afogamento em área de risco em Praia de Santa Catarina. Polícia aponta semelhanças entre morte de corretora e corpo esquartejado em mala. Tem mais assuntos aqui, ó. Prazo para a contestação de descontos indevidos na aposentadoria termina nessa semana. Mais uma informação aqui no portal.
E aqui, ó, Cê Tá Doido leva encontro de gerações do sertanejo à Arena Opus, que fica em São José, na Grande Florianópolis. Tudo isso, além dos nossos colunistas que você encontra aqui no portal, você confere tudo isso e muito mais em TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela, vá ao portal e fique muito bem informado. Santa Catarina contra a dengue. Joinville registrou uma queda histórica nos casos de dengue e saiu após 5 anos da classificação de alto risco para médio risco. O Lira é o principal termômetro da doença e é realizado apenas uma vez ao ano. É esse diagnóstico que serve de norte para as ações de saúde e define como o município vai agir nos próximos meses para evitar surtos. O nosso resultado ele se dá a muito trabalho, né, os mutirões que a gente tem feito. A orientação à população é um conjunto de esforços e de medidas que a gente tem feito. Também tem a tecnologia do método Wolbachia, né? Que também a gente já passou por 2 fases de Joinville, né? Fazendo as solturas dos volbitos, isso ajudou bastante. Tiramos muitas toneladas de lixo, de entulhos, né? Em Joinville também nos nossos mutirões. E a contribuição da população em si, também da conscientização, isso fez toda a diferença. Para o seu Antônio, a prevenção já virou hábito. No quintal de casa, a regra é clara. Nada de água parada. As calhas, a gente sempre lava o telhado uma vez por ano, final de ano, em outubro. Sempre a mulher vem e limpa, né? O pessoal da limpeza e mantém as calhas limpas. Mesmo com a queda nos números, o alerta continua sendo dentro de casa. Segundo a Vigilância Ambiental, os principais focos ainda são pequenos utensílios móveis e o lixo descartado de forma irregular, que acumulam água parada e transformam em verdadeiros criadouros do mosquito. Se todo mundo recebesse tão bem quanto o senhor Antônio, o nosso trabalho seria 1000 vezes mais fácil. Série A do Campeonato Brasileiro, no fechamento da 6ª rodada da competição, a Chapecoense empatou com o Grêmio na Arena Condá. Aos 24, o Bolazier poderia ter saído na cara do gol, mas foi derrubado pelo Vieri. Pênalti marcado para a Chapecoense. Walter Clar foi para a cobrança e, com sua batida clássica, com o famoso pulinho, colocou no fundo da rede. Sem chances para o goleiro Everton e teve até comemoração à la Cristiano Ronaldo. Nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro Léo Vieira caçou borboleta na saída de bola e o Grêmio chegou ao empate com o volante Nardoni. No segundo tempo, o imortal do Rio Grande do Sul pressionou a Chape. TT parou no travessão e terminou assim mesmo. 1 para a Chapecoense, 1 também para o Grêmio. A Chapecoense volta a campo já nesta quinta-feira para enfrentar o Corinthians às 9h30 da noite, também na Arena Condá. Olha, cada vez mais mulheres estão à frente do próprio negócio, o que ajuda a movimentar a economia catarinense. Um levantamento recente mostra a força do empreendedorismo feminino aqui no estado e também revela em quais áreas elas mais atuam. Acompanhe. A presença feminina na economia catarinense se reflete em números. Cerca de 490 mil empresas são comandadas por mulheres no estado. Os dados são do Observatório do Sebrae Santa Catarina. Segundo o estudo, as mulheres também têm escolaridade acima da média dos homens. Quase 500 mil de CNPJs estão em nome de mulheres. Isso é a prova de que a mulher catarinense, ou que nasceu aqui ou que veio para Santa Catarina, tem o espírito empreendedor. A mulher estuda mais do que o homem, aprende mais do que o homem, né? E isso está fazendo uma diferença muito grande nos negócios de Santa Catarina. O MEI é a principal porta de entrada para as mulheres no mundo dos negócios. Atualmente, os MEIs representam 61% dos negócios femininos, somando mais de 300 mil CNPJs. Uma das empresárias catarinenses é Leslie, que trabalha no ramo da alimentação em Florianópolis. É importante esse crescimento de mulheres, até inclusive eu tenho um Instagram, tanto o Pão da Lely quanto o meu, eu tenho várias amigas assim que se inspiram e já pedem dicas, eu dava oficina também de pães, então é um começo assim, o que eu puder ajudar e contribuir para que outras mulheres também sigam esse caminho, eu contribuo. O empreendedorismo feminino no estado tem forte concentração no setor de serviços, que responde por 61% dos negócios. Entre as atividades mais comuns, destacam-se lojas, salões de beleza, vendas, apoio administrativo, serviços domésticos, confecção de roupas e lanchonetes.
E é isso, esse foi o Band Cidade desta terça-feira. Para você acompanhar todos os detalhes desta edição é muito simples, muito fácil. Basta ir ao nosso portal TVBV Online e conferir todo o conteúdo. O QR Code está na sua tela, acesse, vá ao portal, como eu já falei agora há pouco, e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para fechar, imagens ao vivo de Florianópolis. Na tela para você, a capital de todos os catarinenses, 26 graus é a temperatura. Tempo bom na cidade neste momento e em destaque, claro, esse belo início de noite aqui em Florianópolis. Vem aí então o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.